bem-vindas e bem-vindos ao nosso espaço de análise. O material que temos em mãos hoje nos leva, assim, direto ao coração do livro do Apocalipse, mas por uma via talvez inesperada para muitos. A questão central que vamos debater é como é que a gente pode reconstituir a sequência cronológica do Apocalipse, não como uma visão de um futuro distante, mas sim como um registro detalhado de eventos que ocorreram na Judéia do século I, sob o domínio romano. É importante frisar, toda a nossa discussão aqui se baseia nas interpretações e nos dados que estão lá no material-fonte que a gente está analisando. A minha perspectiva, seguindo a linha argumentativa encontrada nesse material, é que o Apocalipse funciona como um espelho cronológico, bem preciso dessa era. Ele detalharia acontecimentos desde a estrutura de poder instaurada por Herodes até a culminação dos eventos na cruz e ressurreição de Cristo. E eu, por outro lado, vou trazer um contraponto. Embora o pano de fundo histórico seja, sem dúvida, crucial, eu vou questionar essa leitura que o material propõe como estritamente histórico-literal. Essa correlação tão direta e, eu diria, exclusiva de figuras e eventos apocalípticos com personagens específicos da Judéia do século I, como está detalhado na fonte, me parece levantar questões importantes sobre a natureza do texto e pode acabar, talvez, por negligenciar outras dimensões significativas da linguagem apocalíptica. Exato. A perspectiva que eu vou explorar, baseada naquilo que o material chama de teologia de impacto, ou TI, parte de uma premissa fundamental. O Apocalipse seria essencialmente um relato histórico, não primariamente simbólico, mas factual. Por exemplo, os famosos 1000 anos de Apocalipse 20 não seriam uma era futura indefinida, mas corresponderiam, segundo essa leitura, ao período específico do sistema sacerdotal estabelecido por Herodes, atrelado, olha só, aos 1000 sacerdotes que ele consagrou para a reconstrução do templo. Esse período, argumenta a fonte, ele se encerra espiritualmente bem antes da destruição física do templo em 70 DC, especificamente com os anúncios divinos a Zacarias e Maria, que sinalizariam, assim, o esvaziamento daquele sistema. O fim mencionado lá em Mateus 24:14, nesse contexto, não seria o fim dos tempos, entende? Mas o clímax da missão de Cristo, o Calvário e sua ressurreição. As figuras também são vistas de forma bem literal. A dinastia herodiana seria a encarnação do dragão e das bestas. João Batista, não apenas o autor do livro, mas também a figura de Elias que retorna, o semelhante ao filho do homem de Daniel, e até mesmo Apolion ou Abaddon durante seu cativeiro. E um ponto aqui que é central: as duas testemunhas de Apocalipse 11 seriam Maria e Isabel, que teriam morrido e sido fisicamente ressuscitadas. Finalmente, as 70 semanas de Daniel, elas seriam reinterpretadas como 490 dias literais, iniciando não com o Édito de Ciro, que é considerado historicamente incerto pela fonte, mas com a ressurreição do próprio João Batista, culminando nas bodas de Caná. É uma construção interpretativa realmente detalhada, E audaciosa, eu reconheço, como eu disse, a importância vital do contexto da Judéia romana. Sem ele, o Apocalipse de fato flutua no vazio. No entanto, essa abordagem radicalmente histórico-literal, como está apresentada no material, me causa um certo desconforto hermenêutico. Veja bem, identificar figuras apocalípticas tão carregadas de significado, o dragão, as bestas, que têm uma longa história na tradição judaica e apocalíptica, apenas com Herodes e sua família, parece reduzir um pouco a complexidade delas. Da mesma forma, afirmar que as duas testemunhas são exclusivamente Maria e Isabel e que foram literalmente ressuscitadas, algo que o próprio material admite não ter confirmação textual explícita, fazendo até um paralelo com a dificuldade em identificar o 666, me parece um passo interpretativo muito longo, que força o texto a se encaixar numa grade pré-definida. A própria declaração de que nada é simbólico na teologia de impacto, como citado no material, é em si uma afirmação interpretativa poderosa, que arrisca ignorar a natureza intrinsecamente imagética e, eu diria, polissêmica da linguagem apocalíptica. Essa linguagem vívida, cheia de anjos, monstros, cataclismos cósmicos, ela parece pedir mais do que uma simples decodificação histórica, entende?
E a cronologia proposta, os 1000 anos ligados aos sacerdotes, as 70 semanas transformadas em 490 dias, a partir de uma ressurreição não narrada de João Batista, depende de aceitarmos premissas muito específicas, talvez tênues, que derivam da própria TI e não diretamente de um consenso textual ou histórico mais amplo. Sua cautela é compreensível, sim, especialmente vindo de leituras mais tradicionais. Mas a força da teologia de impacto, como descrita no material, reside justamente nessa insistência na factualidade, sabe? Na recusa em diluir o texto em alegorias vagas. A frase "nada é simbólico" é um princípio metodológico forte. As visões de João Batista, nessa ótica, não seriam sonhos ou metáforas, mas registros de realidades e eventos concretos, ainda que comunicados numa linguagem elevada, quase celestial. Vamos pegar Apocalipse 11:11, sobre as duas testemunhas. O material aponta para o verbo grego eishoten, que significa entrou, referindo-se ao espírito de vida. Argumenta-se que tal linguagem se aplica a pessoas reais, Maria e Isabel, neste caso, e não a conceitos abstratos ou grupos simbólicos. O dragão, com suas múltiplas cabeças, seria a dinastia herodiana, representando os diferentes governantes, Herodes o Grande, Arcalau, Antipas. A espada afiada de 2 gumes que sai da boca em Apocalipse 1:16. Não uma metáfora genérica da palavra de Deus, mas a pregação cortante e específica de João Batista, o machado posto à raiz, a palavra de juízo que ele personificou e pela qual morreu. As muitas águas de Apocalipse 17 seriam literalmente os povos e multidões sob o domínio da prostituta, associada ao sistema corrupto, né? Mesmo o fogo recorrente não seria apenas símbolo de juízo, mas remeteria, segundo a fonte, a seres reais, talvez os serafim, as serpentes ígneas lá do tempo de Moisés, vistos como agentes angélicos de execução do juízo divino, como em Apocalipse 20:10. Entendo a busca por concretude, claro, mas permita-me usar o próprio material para modular um pouco essa visão. A linguagem do Apocalipse é, por natureza, extraordinária, quase que desafiando uma leitura puramente factual. A gente está falando de anjos, bestas que sobem do mar e da terra, um dragão, um abismo, fogo que desce do céu, um mar como cristal. O próprio texto frequentemente mostra o vidente perplexo, precisando de interpretação. Que significam estas coisas, como em Zacarias, que a própria TI aplica às testemunhas. Anjos precisam explicar as visões a João. O material-fonte que a gente está analisando usa termos como projeção espiritual e espelho cronológico, o que para mim sugere que existem camadas de significado para além do simples registro histórico. Insistir que Maria e Isabel são as testemunhas ressuscitadas literalmente, quando, como já mencionado, o próprio material reconhece a ausência de confirmação textual direta fora da própria TI. Isso revela a natureza interpretativa dessa tese supostamente literalista. É uma interpretação buscando sua própria validação, percebe? E reduzir o dragão, essa figura que ecoa o caos primordial, o adversário cósmico no Antigo Testamento e na literatura judaica, apenas a dinastia herodiana, por mais perversa que ela tenha sido, isso não esvaziaria sua dimensão teológica e espiritual mais profunda? A afirmação categórica "nada é simbólico" soa para mim mais como um decreto hermenêutico, uma escolha prévia de como ler, do que uma descrição neutra do que o texto é. Mas essa abordagem hermenêutica permite, segundo o material, construir uma cronologia precisa, sabe? Ancorando o Apocalipse firmemente na história do século I. Vamos voltar aos 1000 anos de Apocalipse 20. A teologia de impacto, como detalhado na fonte, os conecta diretamente ao período do sistema sacerdotal herodiano, especificamente aos 1000 sacerdotes que Joséfo menciona terem sido treinados por Herodes para a reconstrução do templo. A tese é que esse período de relativa contenção espiritual, Satanás preso,
termina com o anúncio a Zacarias e Maria e o subsequente silêncio de Zacarias, eventos que sinalizariam o fim da validade daquele sacerdócio específico. É nesse vácuo espiritual que Satanás seria solto por pouco tempo, encontrando espaço para agir e culminando na oposição direta a Jesus. Isso redefine completamente a escatologia tradicional, né? E é precisamente essa redefinição que me parece problemática. Ligar os 1000 anos de Apocalipse 20, um período onde se fala que Satanás é preso para não mais enganar as nações e que almas reinam com Cristo exclusivamente, a uma nota de rodapé histórica sobre os sacerdotes construtores de Herodes. Essa conexão me parece muito tênue, muito específica. O texto de Apocalipse 20 parece descrever algo de magnitude cósmica e espiritual muito maior do que a administração do templo herodiano, por mais importante que fosse. É uma interpretação que parece, assim, diminuir o alcance do próprio texto bíblico para encaixá-lo num detalhe específico. E quanto às 70 semanas de Daniel? A TI propõe uma solução igualmente concreta e histórica, mas deslocada da interpretação tradicional. Argumenta-se que são 490 dias, literais, não anos. Dias. Dias, exatamente. O ponto de partida não seria o Édito de Ciro, cuja datação e relevância direta para o templo são questionadas no material como historicamente frágeis para servir de marco zero absoluto. Em vez disso, a TEI propõe um marco interno à própria narrativa neotestamentária, a ressurreição de João Batista. Dentro dessa perspectiva, a ressurreição de João não é apenas uma crença, mas um evento histórico factual, o verdadeiro ponto de partida para a contagem. Esses 490 dias culminariam então nas bodas de Caná, momento em que Jesus manifesta sua glória, sinalizando o fim desse período preparatório e o início da consumação de sua obra. Isso integra Daniel diretamente aos eventos da vida de Jesus, de forma muito imediata. Essa reinterpretação das 70 semanas é talvez um dos pontos mais radicais da proposta. Transformar semanas de anos, que é a leitura quase consensual historicamente, em semanas de dias, é uma mudança drástica. E ela depende inteiramente da aceitação de uma premissa central e exclusiva da teologia de impacto, a ressurreição literal e factual de João Batista como marco zero. Ora, essa ressurreição não é narrada em nenhum dos evangelhos canônicos. É uma inferência ou uma tradição específica dessa corrente interpretativa. Fundamentar uma cronologia profética tão importante num evento não textualmente explícito me parece metodologicamente questionável. Além disso, descartar o Édito de Ciro como historicamente frágil, bem, embora os detalhes sejam debatidos, a gente tem evidências arqueológicas como o cilindro de Ciro que atestam a política persa de restauração de cultos e povos. Ignorar essa conexão tradicional parece um pouco uma forma de ajustar a cronologia à hipótese da TI mais do que uma avaliação equilibrada das evidências históricas disponíveis, né? Mas veja como as identificações das figuras apocalípticas com personagens históricos reforçam essa leitura concreta e integrada. O material não hesita em fazer conexões diretas. João Batista seria o autor do Apocalipse não exilado em Patmos na velhice, mas talvez levado para lá em segurança durante a infância, escrevendo mais tarde. Ele seria também o cumprimento da profecia de Elias, a figura semelhante ao filho do homem que Daniel viu, uma leitura ousada de Daniel 7:10, eu sei, e até mesmo Apolion Abaddon, o anjo do abismo lá de Apocalipse 9:11, representando sua situação quando estava aprisionado por Antipas em Maquero. Maria e Isabel, como já dito, seriam as duas testemunhas de Apocalipse 11, cuja profecia de 1260 dias, parte em ocultamento, parte pública, terminou com suas mortes às mãos do poder herodiano, a besta, e sua ressurreição literal após 3 dias e meio. A dinastia herodiana, Herodes o Grande, Arquilau, talvez a besta do mar, ligada ao poder romano vindo de além-mar, Antipas, talvez a besta da terra ou outra manifestação do dragão, seria a corporificação histórica do dragão e das bestas. O material até conecta as tentações de Jesus aos territórios governados por diferentes Herodes. E, para amarrar ainda mais o contexto, sugere-se que Zacarias, pai de João, seria o autor da epístola aos Hebreus, ligando temas como o sacerdócio, o incenso, a genealogia e a ordem de
Essas identificações são fascinantes pela sua especificidade, não há dúvida. Mas também levantam muitas perguntas. Atribuir a autoria do Apocalipse a João Batista vai contra a tradição e a vasta maioria dos estudos acadêmicos, que atribuem ao apóstolo João, né? Sobrecarregar a figura de João Batista com tantas identidades proféticas e apocalípticas, Elias, figura de Daniel 7, Apólion, exige aceitar uma série de conexões interpretativas que não são óbvias nem explicitadas nos textos. A ressurreição literal de Maria e Isabel, como as testemunhas, como eu já frisei, carece de base textual direta fora da própria TI. É uma leitura imposta ao texto, me parece. Reduzir as complexas e multifacetadas figuras das bestas e do dragão somente aos Herodes, por mais cruéis que fossem, não limitem devidamente sua ressonância teológica, que tradicionalmente abarca poderes imperiais opressores, como Roma, e até forças espirituais malignas. E a atribuição de Hebreus a Zacarias é uma hipótese engenhosa, que busca conectar os pontos temáticos, incenso, sacerdócio, mas permanece altamente especulativa, sem apoio em evidências externas ou no consenso acadêmico. Novamente, parece que as figuras históricas estão sendo encaixadas à força no texto apocalíptico, em vez de permitir que o texto ilumine a história de forma mais orgânica e talvez polivalente. Vamos aplicar essa lógica a outra passagem crucial, Mateus 24, o chamado Pequeno Apocalipse ou Apocalipse de Jesus. A teologia de impacto, segundo o material, sustenta que este discurso não se refere a eventos futuros distantes ou ao fim do mundo, mas discretos acontecimentos imediatos que antecederam o Calvário. As guerras e rumores de guerras, polemos, não seriam conflitos globais, mas as disputas acaloradas, as discussões e as altercações intensas sobre a identidade e a missão de Jesus que estavam ocorrendo ali na Judéia e que levariam ao seu julgamento. Nação contra nação, étnos contra étnos, não seriam nações modernas em guerra, mas multidões locais, tropas romanas, facções judaicas entrando em conflito. Os terremotos, sismos em diversos lugares, seriam os abalos sociais, as agitações populares, os tremores na ordem estabelecida, causados pela presença e pregação de Jesus. A abominação da desolação no lugar santo, não um evento futuro no Templo de Jerusalém, mas o próprio Cristo crucificado fora dos muros da cidade, o verdadeiro lugar santo, separado para Deus, tornando-se uma abominação aos olhos do mundo e cumprindo a desolação que ele mesmo sente e expressa na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? O fim telos anunciado não seria o fim dos tempos, mas o clímax, o propósito, o objetivo daquele momento específico, a morte e ressurreição de Cristo. E a pregação do Evangelho em todo o mundo, o ecômene, antes desse fim. Referir-se-ia ao mundo habitado conhecido na época, a extensão do Império Romano ou do mundo judaico da diáspora, onde a notícia de Jesus já havia se espalhado antes do Calvário, não necessariamente uma evangelização global como a gente entende hoje. Sim. Concordo plenamente que uma leitura de Mateus 24 profundamente contextualizada no ministério de Jesus e nos eventos que levaram à sua paixão é essencial e, de fato, muitas vezes negligenciada. Evita-se, assim, projetar preocupações modernas sobre textos antigos. No entanto, essa redefinição tão radical de termos-chave como polemos, guerras, etnos, nações-povos, seismos, terremotos e oikomene, mundo habitado, para significados exclusivamente locais e imediatos como proposto no material, me parece ir longe demais na outra direção. Isso não minimizaria a força da linguagem de crise cósmica e histórica que Jesus parece deliberadamente empregar? Muitas dessas imagens têm paralelos no Antigo Testamento, que apontam para convulsões de larga escala, certo? Os limitar a abominação da desolação apenas a Cristo na cruz, embora seja uma interpretação teologicamente rica em certo sentido, Cristo como o templo profanado e o fim apenas ao Calvário, não correria o risco de ignorar outras camadas de significado ou referências históricas que o próprio texto e seu contexto poderiam evocar? Por exemplo, a destruição do templo em 70 d.C., um evento traumático que certamente estava no horizonte e que a própria teologia de impacto reconhece, mas parece subordinar totalmente aos eventos da paixão. A linguagem de Jesus em Mateus 24 parece carregar um peso e uma ambiguidade que talvez
talvez não se esgotem completamente nos dias que antecederam sua morte. Pode haver uma dimensão de cumprimento múltiplo ou de prenúncio de crises futuras que essa leitura estritamente imediatista deixaria de fora. Então, resumindo minha posição, a perspectiva detalhada no material-fonte nos oferece uma chave de leitura fascinante. A possibilidade de reconstituir o Apocalipse não como uma profecia enigmática sobre o futuro distante, mas como um registro histórico, denso e factual dos eventos cruciais na Judéia do século I. Ele se centraria em figuras históricas como João Batista, Jesus, Maria, Isabel e a dinastia herodiana. Essa abordagem, ao insistir na literalidade e rejeitar o simbolismo generalizado, busca resgatar o texto de interpretações puramente alegóricas ou futuristas, ancorando ele firmemente em seu tempo e lugar de origem. O Apocalipse seria, assim, o princípio irradiador de toda a revelação neotestamentária. Por outro lado, e concluindo meu ponto, embora a conexão profunda do Apocalipse com a história da Judéia romana do século I seja absolutamente fundamental e deva guiar nossa interpretação, a abordagem estritamente histórico-literal proposta no material levanta para mim questões hermenêuticas significativas. A identificação taxativa e exclusiva de figuras complexas, a rejeição talvez apressada do simbolismo inerente ao gênero apocalíptico e a validade de cronologias muito específicas, os 1000 anos ligados aos sacerdotes, as 70 semanas de dias baseadas numa ressurreição não textual de João Batista, são pontos que merecem um escrutínio rigoroso e cauteloso. A riqueza, a complexidade e o poder duradouro do Apocalipse talvez resistam a uma redução tão direta e exclusiva a eventos e personagens históricos específicos, por mais importante que essa camada de leitura seja. Sem dúvida, a análise aprofundada do material que tivemos hoje revela camadas de interpretação que desafiam e muito as compreensões mais habituais do Apocalipse e sua intrincada relação com a história. Pois é. E é justamente neste diálogo, na exploração de diferentes perspectivas sobre como o Apocalipse se entrelaça com os tumultuados acontecimentos na Judeia sob o domínio romano, que podemos encontrar caminhos para uma compreensão mais rica e nuançada. Por isso, encorajamos fortemente quem nos acompanha a revisitar o material-fonte, a ponderar sobre as evidências, os argumentos e as contra-argumentações que apresentamos aqui. E, acima de tudo, a continuar explorando essa interação fascinante e complexa entre texto bíblico, contexto histórico e as profundezas da revelação que este livro singular, o Apocalipse, nos propõe.